mente, corpo e espírito. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse assunto extremamente interessante sobre essa aceleração que nós vamos falar vai trazer para nós um pouco de luz e um pouco de conhecimento do que é e como tratar. Ok? Muito bem. Em um mundo tão conturbado, transtornos psicológicos vêm atingindo as populações. Um desses transtornos é a síndrome do pensamento acelerado. Vamos ver o que é, como identificar e como tratar essa síndrome. A síndrome do pensamento acelerado é uma alteração identificada por Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Assim, o problema desta síndrome não está relacionado com o conteúdo dos pensamentos, que geralmente são interessantes, são cultos, positivos, mas sim com a sua quantidade e a velocidade com que acontecem dentro do cérebro. Normalmente, esta síndrome surge em pessoas que precisam se manter constantemente atentas, produtivas e sob pressão. E por isso é comum em executivos, profissionais de saúde, escritores, professores e jornalistas e pastores. No entanto, tem se observado que até mesmo as crianças têm demonstrado essa síndrome. E os principais sintomas, as principais características de uma pessoa com síndrome do pensamento acelerado incluem ansiedade, dificuldade para se concentrar, ter pequenos lapsos de memória de forma frequente, cansaço excessivo, dificuldade para pegar no sono, irritabilidade fácil, não conseguir descansar o suficiente e acordar cansado, inquietação, intolerância ao ser contrariado, mudança de humor repentina, insatisfação constante, sintomas psicossomáticos como dor de cabeça nos músculos, queda de cabelo e gastrite, por exemplo. Além disso, também é comum a sensação de que as 24 horas do dia não são suficientes para fazer tudo o que deseja. É um problema sério, Então, a mente acelerada precisa de tratamento sério, precisa de tratamento com profissionais, capacitados, ok? Estes sintomas são comuns nos estudantes que passam muitas horas do seu dia em sala de aula e trabalhadores que vivem sob pressão, sempre em busca de melhores resultados e de ser reconhecido como o melhor do seu ramo de trabalho. Porém, se observarmos as pessoas como um todo, veremos as mães que precisam cuidar de um monte de coisas diariamente. Misericórdia, a vida das mães, tem uma aceleração, gente. Veremos esses cuidados das mães, tipo cuidados com a casa, limpando a casa, arrumando, higienizando, cozinhando, arrumando filhos para irem para a escola, buscando-os na escola, lavando roupa, passando roupa, levando os filhos ao médico, lembrando-se das contas a pagar e ainda da conta da vida sexual com o marido, sendo a primeira a acordar e a última a dormir. Ufa, ufa, isso é muita aceleração. Então, às vezes, essa síndrome tem se tornado cada vez mais comum, porque a quantidade de estímulos e informações disponíveis nas redes sociais, nas revistas, televisões,
tem trazido, né, aos smartphones, são muitas grandes essas informações e bombardeiam o cérebro de informações a todo instante. O resultado disso é que, além de ter grande quantidade de informações na mente, o pensamento tem se tornado cada vez mais acelerado, sendo mais difícil gerir as emoções associadas a cada situação. Como é feito esse diagnóstico, então? O diagnóstico dessa síndrome é feito pelo psicólogo ou psicanalista ou psiquiatras, com base nos sintomas e relatos da história que a pessoa apresenta. Mas a pessoa também pode responder a um questionário para ajudar a identificar a síndrome até um pouco mais rápido. Como tratar a síndrome do pensamento acelerado? Você está se identificando aí até agora? Será que, eu me identifiquei bastante, viu, gente? O tratamento contra a síndrome do pensamento acelerado deve ser orientado por um profissional especializado, como um psicólogo ou psiquiatra, por exemplo, mas geralmente é feito com a adaptação dos hábitos de vida, devendo-se procurar incluir várias pausas durante o dia, fazer atividade física frequente ou incluir pequenos momentos para ouvir música ou ler um livro sem estar pensando em outras atividades. Ainda para o tratamento é necessário evitar as longas jornadas de trabalho, fazendo as tarefas relacionadas com o trabalho apenas durante o horário laboral e tirar férias por curtos períodos de forma mais frequente. Uma boa dica é, ao invés de tirar um mês de férias, por exemplo, se é só um conselho, uma dica, a pessoa possa tirar 4 ou 5 dias de férias a cada 4 meses, porque assim há mais tempo para descansar e desligar a mente das tarefas do trabalho e dos estudos. Remédios mais indicados para tratamento da síndrome do pensamento acelerado. Os medicamentos que podem ser indicados pelo psiquiatra para ajudar na gestão da síndrome do pensamento acelerado são os ansiolíticos, que combatem essa ansiedade extrema, e os antidepressivos, caso haja uma depressão associada ao pensamento acelerado. Mas somente o uso de medicamento não é o suficiente, e por isso são necessárias consultas regulares com o psicoterapeuta para que a pessoa possa saber gerir suas emoções e controlar os pensamentos de forma mais eficiente. Existem diversas estratégias que podem ser adotadas pelos psicólogos e pelos psiquiatras para alcançar esse objetivo, mas algumas dicas que podem ajudar a pessoa a manter os pensamentos e as emoções mais controladas são indicadas a seguir. Uma das estratégias, meu querido, que eu te aconselho é ler a Bíblia, falar com Deus e deixar Deus falar com você. Ele vai te trazer a paz de espírito, ele vai te trazer a direção necessária para o seu dia a dia, né? Ele vai desacelerar, trazendo a sua paz à tua mente. Então é uma boa dica. As coisas com Deus são mais tranquilas, né? Ele nos ajuda a ter conforto, consolo, né? Tanto nas horas de problemas, grandes tribulações, como nas horas de alegria. E para combater isso, estudar ou trabalhar com música ambiente, relaxante, um baixo volume, lógico, mas o suficiente para ser ouvido e apreciado. Sons da natureza e música clássica são bons exemplos de estilos musicais que aumentam a concentração e trazem sensação de paz e serenidade para a mente.
Separar até 3 momentos do dia para entrar nas redes sociais e não estar sempre online, nem entrar nas redes sociais a cada 5 minutos para evitar o excesso de informações e de estímulos na mente durante o dia. Ao conversar pessoalmente com amigos, tente expor os seus sentimentos e contar sobre suas vitórias e derrotas, porque isso humaniza as relações e a tornam mais fortes e resistentes, sendo mais apreciadas que a realidade virtual que pode aprisionar a mente. Como essa síndrome afeta a saúde, né? A síndrome do pensamento acelerado é muito prejudicial mesmo para a mente, pois dificulta o desenvolvimento de capacidades essenciais como a criatividade, a inovação, a reflexão e até a vontade de continuar tentando sem desistir, gerando uma ansiedade crônica e insatisfação prolongada. Que perigo, né, gente? Como a gente fica refém, né, dos nossos pensamentos, do exagero, né, de uma mente acelerada. Além disso, nessa síndrome, o cérebro bloqueia a memória de forma frequente para poder pensar menos e poupar mais energia. E por isso surgem lapsos de memórias frequentes que também se devem ao fato de o cérebro gastar as energias reservadas para os músculos, provocando uma sensação excessiva de cansaço físico e emocional. A pessoa com síndrome do pensamento acelerado tem dificuldade em se colocar no lugar do outro e não aceitam sugestões, impondo suas ideias de forma constante. Além de ter dificuldade de refletir antes de agir, essa pessoa também apresenta mais dificuldades para lidar com as perdas e reconhecer seus erros, refletindo sobre eles. Então, queridos, que este pequeno estudo sobre, a síndrome do pensamento acelerado, a mente acelerada, possa te servir para você procurar ajuda se você se identificou, ok? Nós fizemos esta pequena introdução a esse estudo baseados em algumas buscas que fizemos sobre o Paulino, sobre a Silmara, design em saúde mental. Procuramos também, encontramos material na Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Ciências Aplicadas e Educação, Departamento de Design, a Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Aplicadas e Educação. Um grande abraço a todos. Deus abençoe vocês e lembre-se, descansa a tua mente aí, que vai ser muito bom.